Fala galera, beleza? Gente, hoje nós vamos estar falando de um dos melhores obras de quadrinhos de todos os tempos, um dos mais renomados crossovers que uma editora já fez, que é Crise nas Infinitas Terras, que foi lançado pela editora norte-americana DC Comics em 1986. Uma obra de arte que conseguiu reunir inúmeros personagens em uma só obra, exatamente, e que serviu de modelo para ser seguido por outras editoras também. Nós vamos estar falando dela hoje aqui, entendeu, gente? Mas antes de começar o vídeo, vou pedir algo muito importante para vocês, que vocês se inscrevam aqui no canal clicando no botão inscrever-se. Também vou pedir que ative o sininho de notificações, é muito importante, sem ele você não recebe a notificação. E curta os vídeos dando like. Tudo isso ajuda muito o canal. Mas também vou pedir outra coisa. Hoje eu estou disponibilizando no canal 3 links. Um para o Apoia-se, um link para uma conta bancária e um link do PayPal. Essas 3 opções são para vocês poderem ajudar o canal financeiramente com doações. Vocês podem doar o que vocês quiserem. E essa doação que vocês vierem a fazer vai reverter tudo para o canal. Para brindes, prêmios e tudo a coisa que eu puder trazer aqui para enriquecer mais o canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, tá bom, gente? Bem galera, como eu disse no início do vídeo, hoje nós vamos falar de um dos maiores crossovers que já foi lançado em todos os tempos no universo dos quadrinhos. Nós vamos falar de Crise nas Infinitas Terras. Mas o que é Crise nas Infinitas Terras? Crise nas Infinitas Terras, como eu falei, é um crossover que reúne inúmeros personagens do universo da DC Comics num único evento. E para vocês terem ideia, esse único evento ele teve um sucesso muito grande, tanto que os eventos posteriores, que se chama pós-crise, foram sentidos 20 anos após seu lançamento, que foi feito em 1986 nos Estados Unidos, no Brasil em 1987. Então ele teve repercussões após 20 anos. Só depois de 20 anos que a editora DC Comics teve que fazer um evento mais ou menos parecido para conseguir relançar seus personagens. Mas bem, o que foi essa Crise nas Infinitas Terras? Como eu falei, foi um crossover. Crossover é quando uma editora ela pega vários personagens, pode ser do seu universo ou de um outro universo de outra editora, e faz a junção deles para trabalharem juntos. Foi exatamente isso que a editora fez. E por que a DC Comics fez isso? Bem, a gente vai entrar nos pontos que levaram a editora a fazer isso. 1986 era a época de bronze dos quadrinhos. Os quadrinhos têm 3 eras. Hoje pode dizer que é uma 4ª era, mas a primeira era é a Era de Ouro, em que vários personagens foram criados, tiveram um sucesso muito grande, mas chegou um momento em que os quadrinhos começaram a ter uma queda nas vendas, os leitores começaram a ficar chateados com os personagens. O que eles tiveram que fazer? Relançar esses personagens, atualizar esses personagens para uma nova geração. Essa atualização ficou conhecida como Era de Prata. A Era de Prata dos quadrinhos. Nessa Era de Prata, muitos personagens que hoje são conhecidos, como o Flash Barry Allen, o Lanterna Verde Hal Jordan, o Superman atual, foram lançados ou relançados nessa época da Era de Prata. Claro que depois temos a Era de Bronze dos quadrinhos, na qual Crise nas Infinitas Terras foi lançado. Havia a Era de Bronze. E a Era de Bronze foi quando a Crise nas Infinitas Terras foi lançada. Foi necessário lançar. E por que isso? Eu contei das eras que existiam. Era de Ouro, Era de Prata e Era de Bronze. O que aconteceu? Desde os quadrinhos que começaram a ser lançados em 1930, 29, uma quantidade muito grande de personagens foram lançados. Heróis foram lançados, editoras foram lançadas. Só que algumas editoras faliram e seus personagens foram comprados por outras. Alguns personagens tiveram que ser relançados. E o que aconteceu? A editora DC Comics ela estava com uma quantidade gigantesca de personagens que não estavam sendo utilizados. Quando a editora comprava um personagem e não conseguia adaptar dentro das suas histórias regulares, ela criava um universo paralelo, uma nova terra em que ela lançava esses personagens ali. Besouro Azul, que todo mundo conhece hoje,
foi assim. Era de uma editora, a editora faliu, eles compraram personagens e jogaram dentro de um outro universo. O Capitão Marvel, que hoje é conhecido como Shazam, a mesma coisa. Eles eram de uma editora, a editora meio que faliu, foi comprar os personagens e foi jogado dentro do universo. E personagens que existiam dentro da Era de Prata, como o Lanterna Verde original, Alan Scott, foi criado, mas ele estava perdendo espaço. Um novo Lanterna Verde foi criado, que é o Hal Jordan. O Alan Scott foi colocado para um outro universo. E a mesma coisa aconteceu com o Flash original e com outros personagens que foram colocados para o universo. No final das contas, a DC Comics estava com inúmeros personagens que não eram aproveitados, que estavam em outras terras. E assim, outros personagens como o Superman estavam com as vendas caindo, porque personagens como Superman eram poderosos demais, e para você criar histórias que pudessem entreter o público era bem complicado e estava ficando escasso. Então tinha que ser feito alguma reformulação, algo para a DC poder trabalhar com esses personagens. O que aconteceu? Numa reunião 2 anos antes, eles decidiram fazer um reboot no seu universo, fazer um universo mais compacto, pegar personagens e poder utilizar, reintroduzindo dentro de um único universo. E aí foi criada a Crise nas Infinitas Terras, que faria isso. Então o objetivo da Crise nas Infinitas Terras era o quê? Rearrumar a estrutura que a DC Comics tinha, pegar personagens que ela não estava usando, estavam num limbo, e colocá-los todos num único universo, reestruturando tudo, pegando personagens como Superman, reduzindo um pouco sua força, pegando outros personagens como o Aquaman, refazendo sua história, Mulher Maravilha, e começar do zero, pegar toda a linha de lançamentos de DC Comics e começar do número 1 novamente, resetar tudo, fazer tudo novamente. E aí foi criada a Crise nas Infinitas Terras. E para fazer a Crise nas Infinitas Terras foram chamados 2 escritores. Mark Wolfman, que ficaria responsável pelo roteiro, e George Pérez, que ficaria responsável pelos quadrinhos. Os 2 trabalhariam em dupla para escrever a Crise nas Infinitas Terras. Então foi um período em que eles começaram a escrever, aos poucos foram lançando as sementes nas revistas regulares que a DC Comics tinha, Batman, Superman, Liga da Justiça, foram fazendo isso, foram colocando as sementes ali, um ponto em cada vez, para trazer a história. E a história de Crise nas Infinitas Terras é complexa e ao mesmo tempo simples. Por que complexa? Porque ela pega vários personagens, várias motivações e vai colocando ali. Simples por quê? Porque é uma história com começo e meio e fim. Bem trabalhada, entendeu? E assim, com a história de Crise nas Infinitas Terras, a Crise ela trabalha com o seguinte pressuposto: o universo vai ser destruído. Uma força que não pode ser parada está destruindo universo após universo. Uma grande onda de antimatéria está destruindo o universo. Quem pode impedir? Ninguém pode impedir. Aí tem a entrada de um personagem que foi criado, que é chamado Monitor, que ele está vigiando todos, ele age no submundo, oferecendo informações sobre super-heróis, catalogando informações sobre super-heróis, não só sobre super-heróis, mas com vilões também, e ajudando quando é necessário algum vilão, algum herói, entendeu? Ninguém sabe o objetivo do Monitor, porque ele monitora tudo, Chega um momento em que as ondas de antimatéria já estão atingindo todos os universos, tudo vai ser destruído. E nesse momento, um personagem, o Velocista Escarlate, o Flash, ele viaja de universo a universo e vai vendo uma grande onda de antimatéria destruindo tudo. Ali ele percebe que o universo, tudo que eles conhecem, vai acabar. Mas o Flash é capturado. E aí nós partimos para um outro evento dentro da Crise, que é a Precursora, uma mulher misteriosa que reúne um grupo de personagens, heróis e vilões, do futuro, do passado e do presente, para que juntos possam começar a força de defesa que vai prevenir a destruição do multiverso. Ali eles descobrem que existe um multiverso. E eles são apresentados ao Monitor. O Monitor estava reunindo, catalogando tanto heróis como vilões para lutar contra esse adversário que quer destruir tudo. E ele precisa que eles ajam em equipe para impedir a destruição do multiverso. Só que
Em meio tempo que o monitor está planejando isso, o adversário dele, que depois descobrimos que é uma versão feita de antimatéria dele, que é conhecida como um anti-monitor, também está tramando contra ele. E ali que vem a luta, os dois vão lutar. As duas forças vão lutar. A antimatéria quer destruir todo o universo para ele ser o anti-monitor ser um único ser. E o monitor quer preservar o universo positivo. E aí a luta entre os dois. Só que a luta leva a um desfecho em que o monitor é morto. Eles conseguem preservar poucos universos, 5 universos. E esses universos têm que lutar com o anti-monitor. E nessa luta vários heróis morrem. O Flash, a Supermoça, a Mulher Maravilha da Terra 2. Até que numa luta no final dos tempos, o anti-monitor é detido ali no final dos tempos e acaba acontecendo uma coisa: não existe mais o multiverso, apenas um único universo positivo. E heróis que estavam no começo dos tempos, eles não deixam de existir, apesar de suas terras terem deixado de existir, como o Superman da Terra 2, o Superboy Prime, eles não deixam de existir. O Alex Luthor, o Pária, a Precursora, não deixam de existir. E eles lutavam uma luta feroz contra o Anti-Monitor até que eles conseguem vencer. E o universo é salvo. E aí, realmente, o que queriam os diretores da DC Comics aconteceu. O que é um único universo, com os personagens de todos os universos integrados naquele universo, permitindo que novas histórias fossem escritas, os personagens antigos fossem reintroduzidos dentro do universo DC Comics e a possibilidade de novos heróis, novos vilões surgirem. O Superman, com a força menor, teve sua história zerada, a Mulher Maravilha, sua história recontada, o Batman, história recontada, o universo do Lanterna Verde pode ter sido teve sua história recontada também. Então, a DC Comics conseguiu o que queria e marcou um sucesso muito grande. Para vocês terem ideia, as vendas das revistas de Crises Infinitas Terras bateram todos os recordes. É considerada realmente uma obra de arte. Crise nas Infinitas Terras é uma obra de arte. E assim, nenhuma outra teve tanto sucesso como Crise. Crise foi um exemplo máximo que uma editora poderia conseguir numa obra literária de quadrinhos. E sim, foi um sucesso estrondoso. Hoje, mais de 20 anos depois de Crise nas Infinitas Terras, ela é considerada a obra máxima. Nós tivemos outras obras, tanto da DC como da Marvel, aí, tivemos outros crossovers muito bons, realmente muito bons, mas nenhum bateu Crise nas Infinitas Terras. E assim, Crise você pode até comprar, você tem como comprar em sites como Mercado Livre, você pode comprar no site da Panini, você tem como comprar. Hoje a obra encadernada você pode comprar, e apesar dela ter mais de 30 anos, ela ainda é atual e é uma obra realmente muito boa, é realmente excelente mesmo, e que não dá para não fazer um comentário. E sim, ela surgiu da necessidade da reestruturação da DC Comics e fez um bom trabalho, realmente um bom trabalho. E assim, quem não leu, oriento a ler. Como eu falei, você pode comprar no Mercado Livre, na Panini, Submarino, Amazon, você tem como encontrar e comprar. Realmente, hoje você compra ela encadernada. Eu tenho, na realidade, encadernada e as obras separadas, que saíram aqui no Brasil em vários formatinhos, revistas especiais, entendeu? Revistas especiais que eram comercializadas na época. Eu tenho essas revistas e guardo com muito carinho, porque eu tive a oportunidade de ler, realmente eu tive a oportunidade de ler e acompanhar essa fantástica história que foi Crise nas Infinitas Terras. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje nós falamos de Crise nas Infinitas Terras, essa obra máxima dos quadrinhos que foi lançada para a DC Comics. É uma obra muito boa e que vale a pena você ler se você não leu e reler se você já leu. Entendeu, gente? Bem, galera, o vídeo de hoje é o vídeo do Espaço Nerd. Hoje ainda a gente vai ter mais um vídeo, na realidade uma gameplay de Batman Arkham City às 3 horas. Tá bom, gente? Então, galera, eu vou ficar por aqui. Até mais tarde. Tchau!